graça e a paz de Cristo Jesus para todos que estão ao meu alcance nessa noite. Retornamos hoje com a nossa live e tivemos alguns contratempos assim para preparar a live, né, dessa vez, né? Apesar de que a penúltima também eu tive um contratempo, mas eu espero que daqui para frente não haja mais esses contratempos, né? Contratempos de esperar a internet retornar e etc, né? Então, Deus é bom em todo o tempo. Sejam todos bem-vindos os que estão entrando comigo agora essa hora, tá bom? Obrigado aí pela presença aqui no Instagram. Estou vendo aqui, ó, J. Moraes, seja bem-vindo. Então, aqui, ó. Então, sejam bem-vindos todos que estão aqui, tá bom? Todos que estão pelo Instagram e todos os que estão pelo Facebook, tá bom? Então vamos lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Vamos estar orando nesse momento, porque o propósito dessa live aqui é sempre estar compartilhando da palavra de Deus. Por isso glorificamos o nome do Senhor. Me deixou de recuperação por 1/10. Pois é. Não, vou orar por você, com certeza. Estou fazendo aqui o máximo, né? A gente faz o máximo, mas só que a questão é que notas, né? Notas são apenas mérito dos nossos estudos, tá bom? Vamos confiar em Deus acima de tudo aqui na nossa oração, né? Então, essa mensagem é para todos vocês que estão comigo, tanto no Instagram quanto no Facebook. Vamos orar nesse momento em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, apresentamos diante de Ti o nosso propósito, Senhor, de estar consolando os tristes, de estar edificando, Senhor, aqueles que querem conhecer mais a Ti. O propósito, Senhor, de corrigir, Senhor, ó Deus, através da Tua palavra, corrigir aqueles que possam estar desanimados, aqueles que estejam em situação de tentação, aqueles que estejam em situação de falta de orientação, Senhor, que precisam ser corrigidos para retornarem ao bom caminho. Então, ó Deus, não é no nosso nome, não é no meu nome, mas é em Teu nome, Senhor, que estamos aqui reunidos para compartilhar da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é luz para o nosso caminho. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Por isso, ó Deus Todo-Poderoso, diante de Ti, Senhor, ó Deus, nós nos colocamos para a Tua glória, em oração, buscando a Ti em todo o tempo. Por isso, ó Deus, que Tu venhas nessa noite a perdoar os nossos pecados, por atos, palavras e pensamentos, Senhor, e também omissões. Para a Tua honra e para a Tua glória, eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Então vamos estar assim, buscando a face do Senhor. Oh, glória! Opa, o nosso irmão Alexandre está aqui também. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Vou estar começando agora a compartilhar a palavra do Senhor em Jó, capítulo 35, tá bom? Então aqui, vamos lá, para a honra e glória do Senhor. Estou mandando aqui uma saudação aqui para o nosso irmão Alexandre, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos estar assim, buscando a face do Senhor. Jó, capítulo 35. Diz assim a palavra do Senhor em Jó, capítulo 35. Disse mais Eliú: acha que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela? Mais do que do meu pecado. Dar-te-ei resposta a ti e aos teus amigos comigo. Atenta para os céus e vê. Contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhes causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes?
Se é justo que lhe dás, ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao Filho do homem. Por causa das muitas transgressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Então aqui, no livro de Jó, esse é mais um discurso de Eliú, o jovem, que no meio dos 3 amigos de Jó, que exortaram Jó a arrepender-se de seus pecados, já que a causa de seus pecados seria, nesse caso específico, o pecado não confessado, né? Isso chama muito a atenção num aspecto muito interessante, que muitos querem explicar o problema do sofrimento falando da questão de que quando alguém clama ao Senhor, não é? E quando alguém clama não tem resposta imediata de Deus, esses pensam o seguinte, pensam que tudo tem a ver com o procedimento da pessoa. Tudo tem a ver com o procedimento da pessoa, né? Então, é isso geralmente que muitos falam. Até vou utilizar aqui um comentário, né, que é o comentário base aqui que eu estou utilizando, né, para essa exposição, que é Jó, né, da Edições Vida Nova, que diz assim: por que Deus não responde às orações? Em especial, por que ele não prestou atenção aos constantes apelos de Jó pedindo algum tipo de resposta? É sempre possível pensar numa razão para a oração não respondida. A explicação trivial frequentemente ouvida é que você não teve fé suficiente, ou você orou com motivos errados, ou ainda, você deve ter algum pecado oculto não confessado. Este diagnóstico sempre é aplicável. Todas as pessoas que oram têm consciência da fraqueza da sua fé. Todos aqueles que têm um mínimo de conhecimento de si sabem que seus motivos sempre estão misturados. Olha só uma coisa importante aqui. Todos os que rebuscam sua própria consciência podem descobrir um número ilimitado de pecados adicionais a serem tratados. Se nenhuma oração pudesse ser proferida e atendida até que todas essas condições fossem satisfeitas, nunca seria feita oração alguma. E nunca haveria resposta. Os Eliús deste mundo não se importam com a crueldade do seu conselho perfeccionista e da sua irrealidade. A teoria deles está segura, e isto é o que lhes importa. Então quer dizer, Eliú, a gente pode falar dele, né? Que Eliú, o que ele vai fazer, né? Ele acusa Jó de ser pretensioso, isso você já vê logo nos primeiros 2 versículos, né? Ao chamar-se de inocente, né? Por isso exorta-o a esperar a resposta de Deus. Então, o que acontece? Então, nesse caso aqui, Eliú acaba enfatizando essas motivações triviais acerca do clamor de Jó. Agora, claro que há algumas coisas nesse discurso de Eliú que a gente pode extrair acerca do ser e do caráter de Deus. E podemos, assim, extrair de tudo isso a questão da independência de Deus. Então, nessa noite eu quero falar sobre o seguinte tema: a independência de Deus, nesse caso específico, tá? Falar sobre a independência de Deus. Então vamos lá. Primeira coisa importante que a gente tem que ter em mente, que a independência de Deus é aquela que demonstra que nada altera o ser e o caráter de Deus. É aquela que não altera
o ser e o caráter de Deus, conforme está nos versículos 1 a 8. Tá? Versículos 1 a 8, a gente pode ver aqui, né? Eu vou enfatizar isso muitas vezes, né? Vou enfatizar aqui, até no segundo ponto, a gente vai perceber aqui nessa coisa importante, nesse ponto, né? Que Deus ele demonstra tudo isso, essa independência, quando falamos de eternidade e imutabilidade. Eternidade e imutabilidade. Louvado seja o Senhor. Então vamos lá, versículos 1 a 8. Disse mais Eliú: acha que é justo dizeres, maior é minha justiça do que a de Deus? Porque dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Dá-te resposta a ti e aos teus inimigos contigo. Atenta para os céus e vê. Contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se és justo, que lhe hás, ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Então quer dizer, quando olhamos para esse texto aqui, Eliú está acusando Jó, dizendo, olha, as tuas orações, aquilo que você está clamando, não altera o caráter e o ser de Deus. Deus está acima de tudo aquilo que você pensa e de tudo aquilo que você imagina. Então, podemos ver isso no Salmo 90, versículos 1 a 2. Salmo 90, versículos 1 a 2, que vai falar justamente disso, daquilo que é conhecido na teologia como transcendência. O que é transcendência? Deus não é a criação. E aí eu quero deixar isso de maneira muito clara. Deus não é o vento, Deus não é o sol, Deus não é a lua. Então, Deus não é a tempestade, que nem cânticos aí que andam falando, né? Que o pessoal canta que a tempestade é você, a chuva forte é você. Né? Não. Deus está acima de tudo isso. Deus não é a criação. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, mas isso é liberdade poética, pastor? Não. Temos que ter muito cuidado com isso, porque aquilo que a gente canta é aquilo que a gente está expressando em termos de adoração a Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com a questão da chamada liberdade poética. Liberdade poética é muito boa, desde quando que acontece? Tudo fique no seu devido lugar. Tá? Então tem que se ter muito cuidado com isso. Então Deus é totalmente diferente da criação. Deus está acima da criação. Por isso que ele é Deus. Então o Salmo 90, ele vai dizer o seguinte nos seus 2 primeiros versículos. Ele vai dizer assim: oração de Moisés, homem de Deus: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, é muito importante isso, a gente ter em mente isso. Por quê? Porque a gente pega como exemplo da língua hebraica, né, que até hoje os judeus mantêm como a língua da sua adoração, já que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Eles têm um temor tão grande de pronunciar o nome de Deus que eles, por exemplo, o nome da aliança, que reflete o tetragrama, né, que depois foi aportuguesado para nomes como Jeová, foi aportuguesado como nomes como Iavé, Iave, né? Então, o judeu ele não utiliza esses termos. Ele prefere sempre utilizar o termo Adonai ou Hashem. Ou seja, Adonai é Senhor, que por sua vez os judeus de Alexandria, quando fizeram a Bíblia conhecida como Septuaginta, que foi a Bíblia que os apóstolos utilizaram durante um tempo para citar, né, para citar o Antigo Testamento, então o tetragrama foi traduzido como Kyrios, ou seja, Senhor, que vem da palavra Adonai. Tá? Então quer dizer, o temor foi tão grande do que os judeus tinham de não falar o nome de Deus em vão, que eles
acabaram perdendo, né, a pronúncia original da palavra do Deus da aliança, que é o tetragrama. O tetragrama que possui as seguintes letras: Yod, Het, Vav, Het. Então, essas quatro consoantes, o Yod ele vai se referir ao Y, o Het vai se referir ao H, tá? O Vav vai se referir ao V, né? Alguns, por influência alemã, preferem utilizar o W, tá? Preferem utilizar o W. E aí, mais uma vez, o Het. Então, quer dizer, o temor é tão grande que eles preferem utilizar. Aí, na hora de traduzir, atualmente, no meio dos judeus, Adonai, eles sempre preferem chamar Deus de o Eterno. O Eterno Deus. Eles falam do Eterno. Principalmente quando refere-se a Adonai e Hashem. Hashem significa o nome. E aí, por causa de ser o nome, né, geralmente o nome, ou Hashem, é utilizado nos cânticos do dia a dia. Né? Na referência das orações, dos cânticos do dia a dia, Hashem. E nas leituras no caso da Torá, no caso de Nevi'im, Ketuvim, né, que é a Taná, ou seja, o Antigo Testamento dos Hebreus, eles utilizam Adonai. E no cântico do dia a dia e nas orações particulares, Hashem. Tá? Eu estou trazendo isso aqui, essa informação, por quê? Porque é importante para a gente poder ver algumas coisas aqui. Quero trazer profundidade, eu quero compartilhar com vocês, por mais aparentemente técnico que seja isso aqui que eu estou falando para vocês, é assim, algo que Deus tem me tocado para ter assim uma profundidade, né? Uma profundidade em tudo aquilo que Deus quer mostrar para a gente. Tá? E aí, nesse sentido aqui, do que Deus me deu desse tempo todo, desses 20 anos, né? Esse ano completam agora, chegamos em dezembro, completa-se 20 anos que concluí o curso de bacharel em teologia pelo antigo Seminário Teológico Presbiteriano do Rio de Janeiro, né? Então, que hoje é o Seminário Simon Presbiteriano. Então, o que acontece? Há algumas coisas que chamam a atenção, e aí eu queria compartilhar com vocês, eu quero compartilhar com vocês, né? Vou compartilhar com vocês isso, e é muito interessante. Então, eu quero ver, falando dessa questão da transcendência de Deus, o versículo 5. E aqui, eu vou utilizar o texto hebraico, que ele é pronunciado da seguinte forma. Tá? Havet Shamayim Ure Veshur Sherakim Gavru Mimerha. Então vamos lá, pronunciei essas palavrinhas aqui. Então, a palavra Have está falando olha. E é interessante que esse olha, né, uma proposta de tradução que fala olha, está falando de quê? De uma ação intensiva, de uma ação forte. Eliú está dizendo para Jó, olha Jó, quer dizer, Jó, olha, é um imperativo de intensidade. Olha, Jó. Então diz aqui, ó, olha para onde? Para os céus, que é Shamaim. Olha para os céus. E aí ele enfatiza mais e diz, e vê. Então quer dizer, ura, e vê. Mais uma vez, a ação de intensidade. De intensidade. E aí, mais uma vez, por causa da linguagem poética do livro de Jó, vai dizer aqui, ó, Veshur. Veshur. Ou seja, e contempla. Quer dizer, ver, olhar, contemplar. Está chamando a atenção 100% de Jó. Está chamando 100% a atenção dele. Quer dizer, a tal ponto de lembrar da transcendência de Deus. Transcendência, eu volto a dizer, é Deus não parecer de forma nenhuma com a criação. Tá? Então temos aqui, Veshur.
Então, continuando, e contempla o quê? Shahakim, as nuvens. Shahakim, as nuvens, que são altas, aí no caso, Gavru. E aí diz, Mimekha. E aí no caso, mais do que tu. Então quer dizer, está falando da natureza terrena de Jó, está falando também da impossibilidade do ser humano de estar na mesma altura das nuvens. Então ele faz essa comparação. Ele sempre utiliza do comparativo para falar, Jó, fica no teu canto. Deus é Deus e você é apenas um homem ilimitado, um homem sujeito a pecar. Então, trazendo para a nossa realidade, eu estou chamando a atenção desse versículo 5 principalmente, o que acontece? Que quando chega no versículo de número 8, né? No versículo de número 8, que chega o ponto, a tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Quando fala a tua justiça, são as capacidades de Jó praticar o bem, já que, por exemplo, a chamada prática do bem ou boas obras no hebraico tem a ver com o termo sedaká. E sedaká normalmente é o que? Sedaká está ligado à ideia de justiça, a ideia de pensar em alguém como justo. E aqui no caso sedaká, a gente pode ver aqui, ó, se é justo, e aí vem sadakta. Sadakta. Então, sadakta, sedaká. Então quer dizer, justo, justiça, termos semelhantes. Então fala-se o seguinte, isso não move Deus. Não move Deus. Deus continua sempre o mesmo. Deus permanece no seu princípio. Deus permanece no seu princípio. Por isso que acontece, porque a gente pode falar de fidelidade de Deus, a gente pode falar de amor de Deus. Por isso que quando vemos isso em termos do Senhor Jesus, aí a gente se volta para o Sermão do Monte. A gente se volta para o Sermão do Monte em Mateus capítulo de número 6. Mateus 6. Ó. Em Mateus 6 a gente pode verificar isso de uma maneira muito interessante em Mateus 6. Vamos até Mateus 6. Né? Mateus 6, versículo de número 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E depois daí Jesus vai nos ensinar a oração do Pai Nosso. Então, é fundamental isso, a gente perceber que a independência de Deus, né, é aquela que demonstra que nada altera o ser e o caráter de Deus. Agora, outra coisa importante também no nosso compartilhar da nossa live nessa noite, não é? Que é o seguinte, a independência de Deus também é aquela que demonstra que a imutabilidade e eternidade dele nos levam a uma maior necessidade de comunhão com ele. Vou repetir. É aquela que demonstra que a imutabilidade e eternidade dele nos levam a uma maior necessidade de comunhão com ele. Vamos aos versículos 9 a 16. Jó 35, do 9 ao 16. Por causa das muitas opressões, aí diz o texto aqui, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam por ele, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá.
nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Mas agora, porque Deus, na sua ira, não está punindo, nem fazes muito das transgressões, abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorantes. Então, esse é o ponto importante do livro de Jó. É que Eliú acusa Jó de querer se auto-justificar. Porém, podemos perceber o seguinte, que nesse exagero de Eliú, com relação ao caráter de Jó, por outro lado, as verdades de Deus sempre permanecem. Verdades tais como a imutabilidade de Deus. Então, por exemplo, a gente vê isso no Novo Testamento, em Tiago, capítulo 1, versículo 17. A imutabilidade de Deus. Tiago 1, versículo 17. Tiago 1, versículo 17. Tiago 1, versículo 17. Tiago 1, versículo 17. Que vai dizer assim, Tiago 1, versículo 17. Vai dizer assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então quer dizer, não há ideia de mudança em Deus. Deus é imutável. Porque se Deus fosse como nós, meu Deus, Ele não poderia ser fiel. Porque nós mudamos dia a dia. Nós somos assim pessoas que muitas vezes tomamos decisões, agimos conforme as coisas que estão ao nosso redor. Nesse sentido, somos o quê? Reacionários. Deus não é reacionário, porque Deus ele tem controle de toda a situação. Controle do tempo, controle do seu ser, ele tem todo o controle. Nada escapa do controle e soberania de suas mãos. Então, nesse aspecto, podemos estar seguros em Deus porque Ele próprio é a ideia de segurança. Isso é o ponto mais importante. E aí podemos confirmar o próprio caráter de Cristo. E aí Cristo, assim é revelado em Hebreus capítulo 13, versículo de número 8, que diz assim, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então, podemos verificar aqui nesse atributo de imutabilidade, de que Jesus, o mesmo que curou, continua curando, o mesmo que salvou, continua salvando, o mesmo que continua amando, o mesmo que ama, continua amando, o mesmo que amou. Então, ele continua operando. Isso a gente pode e deve confiar. Mas aí, de repente, você pode pensar assim, mas eu clamei a Jesus, pedi a cura de um parente meu e meu parente não foi curado. A gente tem que entender que a maior cura que Deus pode trazer para nós se chama nos levar à mansão celestial, nos levar ao paraíso, nos levar ao céu. Isso é o mais importante. O mais importante é Ele remover a sujeira do nosso pecado, e nos purificar de toda injustiça para nos levar ao céu. Isso é um ato objetivo de Deus, ainda na presente vida, e não no futuro. Na presente vida Ele nos purifica mediante a fé, e aí isso significa fé e arrependimento. E isso que acontece, eu não quero dizer de mim, mas estou dizendo porque a palavra de Deus é fiel. Por isso que Deus é fiel quando Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ou seja, se confessarmos significa o quê? Confessarmos, reconhecemos que somos pecadores mesmo de fato, confessar o nosso pecado a Ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça.
assim como ele fez com o ladrão da direita, que disse: na verdade, nós temos pecado. Esse homem não fez mal algum. Ele não fez mal algum. Nós merecemos estar aqui. Ele reconheceu o seu pecado. Aí ele disse para Jesus, o ladrão da direita: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E aí o Senhor Jesus o que disse? Hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, o homem, ladrão da direita, não foi tirado da cruz, ele teve que pagar pelo crime que cometeu na cruz, mas ainda assim, quando faleceu, o Senhor Jesus o levou para si, para inaugurar o paraíso. Então quer dizer, Deus é fiel. Deus é fiel. Então, podemos falar da imutabilidade de Deus nesse sentido quando se fala de Cristo. Então, podemos falar também acerca da imutabilidade também no Salmo 33, versículo de número 11. Salmo 33, versículo de número 11. Deus ele não se cansa de lembrar-nos para nós que devemos confiar inteiramente nele, em todo o tempo. Por mais que a situação esteja adversa, esteja dificultosa. Salmo 33, versículo de número 11, que vai dizer o seguinte: o conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Os salmos são fontes inesgotáveis da beleza poética e muito mais ainda das promessas de Deus para as nossas vidas, porque refletem vida de oração. E aí o que eu falo, que eu falei no último vídeo que estive compartilhando. Sem oração, nada. Com oração, tudo. Com oração, a intimidade com Deus. Com oração, o milagre acontece. Com oração, há o quê? Purificação dos nossos pecados. Com oração, a esperança, a alegria, a paz são aumentadas. Então, é pela oração. E aí, qual é a fonte ou o conteúdo das nossas orações? Qual é o conteúdo? Como devemos nos dirigir a Deus em oração? Com a palavra, com a Bíblia Sagrada. Porque através dela, sim, podemos orar com mais o quê? Com mais substância. E não faremos vãs repetições. Mas derramaremos a Deus as nossas necessidades. Deus é fiel. E aí podemos dizer, falar de quê? Se falamos de imutabilidade, nós falamos de eternidade. E a eternidade de Deus é uma coisa muito importante, por quê? Porque Deus é aquele que já existe antes do tempo. Está acima do tempo. Ou seja, presente, passado e futuro não existem para Deus, porque Ele é eterno. A eternidade de Deus está acima de qualquer noção de tempo. Nós estamos dentro do tempo, mas Deus não está dentro do tempo. E aí por isso que não importa. E aí como lemos lá na primeira epístola de Pedro, que vai dizer o seguinte: o que vai dizer a epístola de Pedro? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então a eternidade de Deus nos leva a isso. E aí podemos ver Gênesis capítulo 21, versículo de número 33. Gênesis 21, versículo de número 33. Gênesis 21, versículo de número 33, vai dizer o seguinte. São coisas que precisamos conhecer e saber para que tenhamos substância nas nossas orações. Gênesis 21, versículo 33, vai dizer o seguinte. Se alguém deixar aberta uma cova,
Opa, estou em Êxodo, me perdoem. Gênesis 21, versículo 33. Né? Quando a gente está ao vivo aqui, né? Gênesis 21, versículo 33. Pronto. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Então a chave do final de tudo é Deus eterno. Né? Então já se pode perceber isso nessa linha de pensamento isso. E aí mais ainda, Romanos 16, versículo 26, que fala da eternidade de Deus. Eu quero chamar muito a atenção nisso, porque precisamos ter uma fé muito bem edificada na rocha, edificada em Cristo, edificada na palavra de Deus. Então, Romanos 16, versículo 26, que vai dizer o seguinte, em Romanos 16, versículo 26, que diz assim: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações, o Deus eterno. E aí podemos ir em João 5, versículo 26. João 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26, que vai dizer o seguinte: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, ou seja, aquele que tem vida em si mesmo é eterno, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então esse é o ponto fundamental, que vai dizer o quê? O eu sou. Aí Deus se apresenta como eu sou. Então, esse é o ponto fundamental da eternidade de Deus. E aí, falando mais uma vez da eternidade de Deus, temos Apocalipse 4, versículos 9 e 10. Apocalipse 4, versículos 9 e 10, que vai dizer o seguinte: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão, mais uma vez, o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão a sua coroa diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Está falando de quê? Da eternidade de Deus. Então são coisas que são importantes para compreendermos o quanto Deus é maravilhoso, para compreendermos que nas nossas orações devemos ter Deus como a nossa âncora, ter Deus como aquele que se coloca, não é? Que se coloca como nosso provedor, que se coloca como nosso consolador, que se coloca como nosso protetor, que se coloca verdadeiramente como nosso pastor. E devemos isso a Deus fazendo o quê? Orações de ações de graça, dando graças em todo o tempo a Ele, adorando pelo que Ele é. Então esse é o ponto importante. E aí aqui no livro de Jó, nós vemos aqui, versículo 10, 35:10, nos chama muita atenção isso. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Então quer dizer, isso aqui está mostrando, Deus nos inspira canções e somos de maneira sobremodo excelente, ou seja, de maneira maravilhosa, estamos acima dos animais. Nós somos coroa da criação, isso é muito importante. A teoria da evolução, aí nesse aspecto,
é muito limitada quando coloca o ser humano como apenas mais uma peça da existência do universo. Mas, diante de Deus, nós somos coroa da criação, porque fomos os únicos feitos à imagem e semelhança dele. Diferentemente dos animais, que apenas surgiram da terra, surgiram das águas. Agora, nós não. Nós fomos desenhados, projetados, manipulados por Deus. Quando Deus disse, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e a nossa semelhança. O cuidado de Deus para conosco é muito maior. É muito maior do que pensamos e imaginamos. É muito maior. Então, a gente tem que entender isso acima de tudo, tá? Então, esse é o ponto, não é? E aí no texto hebraico, no versículo 10, eu só quero chamar atenção. Atenção que? Atenção para isso. Numa tradução literal, vai dizer assim, mas nenhum diz, onde Deus está? Não é? Onde está Ele? O que me fizeram? O que dá, aquele que dá canções, ou seja, canções entoadas na noite. Mas por que na noite? Porque a noite é o horário que vamos descansar. A noite é o horário que, depois de muita labuta no dia a dia, muito esforço físico, esforço mental, nós chegamos e nos preparamos para agradecer. Agradecer a Ele por tudo o que Ele nos tem dado. Então, nessa noite, quando pensarmos na independência de Deus, devemos pensar, acima de tudo, de que Deus está cuidando de nós e devemos dar ações de graças a Ele. Não devemos ser pretensiosos em pensar que Deus tem a obrigação de nos dar tudo, mas sim que Deus é fiel e amoroso em querer dar todas as coisas livremente para nós. Porque, mesmo em meio à adversidade, Deus nos dá cânticos de louvor. Deus pode chegar e nos fazer cantar músicas como, por exemplo, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Não adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Isso é que é o mais importante de tudo. Porque no final das contas, o que mais importa na nossa vida é a nossa salvação. Isso que é o mais importante na vida. No meio de todas as peregrinações, é a nossa salvação. Uma ficção, né, uma história escrita por um pregador cristão chamado John Bunyan, puritano, que é o peregrino. No final da história, há dois personagens, esperançoso e cristão, ou cristiano, conforme as traduções dessa obra inglesa do século XVII. Ela diz que para chegar à cidade celestial, eles tiveram que atravessar um rio, águas profundas. E no momento mais difícil deles atravessarem essas águas profundas para chegarem até lá, eles sentiram que no momento estariam morrendo. Mas o Senhor os animou dizendo para continuarem, para perseverarem. Por isso que as Escrituras falam, por isso que Jesus disse lá no sermão, no último sermão dele, no sermão profético em Mateus, disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí justamente, esses que perseveram até o fim e que são salvos,
são justamente esses que têm a assistência do Espírito Santo, que Deus já tinha designado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus designou o Espírito Santo para assistir a cada um dos eleitos antes da fundação do mundo. Deus designou para que eles tivessem fé, para que eles tivessem arrependimento, para que tivéssemos segurança nele, para a honra e glória dele. Então, isso é muito importante para podermos caminhar juntos e confiar nele até o fim. A paz de Cristo Jesus, irmã Ana Paula, Deus abençoe pela sua participação. Então, nessa conclusão, esperançoso e cristão atravessaram o rio. E quando chegaram lá, os espíritos ministradores, ou seja, os anjos, isso é uma ficção, claro, eles chegaram e receberam-nos. E eles trouxeram o diploma ou certificado escrito pelo sangue de Jesus de que eles eram salvos e foram recebidos pelos anjos, e as vestes deles foram trocadas por vestes de louvor. E lhe deram harpas para tocarem, cantarem, louvarem ao Senhor, vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, e receberam o gozo do Senhor. Agora, muitos falam, né, que a ignorância pode levar à salvação. Não, a ignorância não pode levar à salvação. A ignorância é apenas um atalho. Aí nessa mesma história, ignorância tomou um barco. E nesse barco havia um barqueiro, que era chamado de Vã Esperança, que levou com grande facilidade atravessando o rio. E ele pegou, ignorância, quando chegou na praia, pegou um caminho totalmente diferente dos que esperançoso e cristão pegaram. E quando ignorância chegou na porta da cidade, bateu na porta. E o servo perguntou: "A que vens?" E a ignorância respondeu: "Eu venho para entrar na cidade, para entrar e ter a alegria do meu Senhor." E aí foi-lhe perguntado: "Tens o certificado?" E a ignorância disse: "Que certificado? O que é isso?" E ali naquele momento, o porteiro procurou o Senhor e disse para o Senhor: "Vem alguém aí sem o certificado que quer entrar." E o Senhor disse: "Amarrai-o e lançai-o nas trevas profundas." Então pegaram a ignorância e jogaram nas trevas profundas. Ou seja, o caminho em que foi jogado ignorância foi o quê? O inferno. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. E confiar na independência de Deus significa ter dia a dia a seguinte palavra. Salmo 23. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei algum. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos então orar nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho aqui os motivos de oração, aqui, né? Aí vamos estar orando nesse momento pelos motivos de oração que foram colocados aqui. Eu já tenho eu tenho uma lista com as pessoas que têm orado constantemente, né? E aqui eu vou acrescentar os participantes aqui, né? Vamos orar em nome do Senhor Jesus para encerrar, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, queremos te agradecer por mais uma noite na Tua presença, queremos te agradecer pela Tua fidelidade em nossas vidas e principalmente porque o Senhor não age conforme, ó Deus, a nossa vontade, mas segundo os Teus decretos eternos que existem desde a eternidade. Porque, ó Deus, Tu não viste, Senhor, a fé em nós, mas Tu designaste a fé para nós. Por isso te agradecemos muito, porque ela é um dom, um presente que Tu deste para nós, porque de nós mesmos, pela nossa vontade, Senhor, estaríamos entregues ao desespero.
Porque a gente reconhece, Senhor, a gente não tem força para nada, mas Tu és poderoso, Tu és eterno, Tu és maravilhoso, Tu és o todo-poderoso, o onipotente, o grande eu sou. Então, seguros estamos em Ti, seguros estamos, porque Tu ministras a paz no nosso coração. Então agora, Senhor, visita, Senhor, os enfermos nesse momento que estão aqui na nossa lista. Visita a irmã Lucimar, Senhor, nos seus tratamentos. Visita a irmã Giselda, Senhor. Visita o irmão Walter, a irmã Sônia. Visita o irmão Ailton, Senhor. Visita, Senhor, a família do teu servo Paulo César, Senhor. Visita, Senhor, a família do presbítero Edson Santos, Senhor, a irmã Evânia junto, os seus filhos Henrique, Tainá, Tainara. Visita, Senhor, o presbítero Alexander, Senhor, a irmã Bárbara, Senhor. Visita, Senhor, a Deus, o Edmundo, Senhor, e, ó Deus, a Ana Beatriz. Visita, ó Deus, a irmã Marisa Moraes, Senhor, e toda a sua família, especialmente o Guilherme, em nome de Jesus. Visita a família Neves, Senhor, e a família Ximenes, ó Deus. Visita, Senhor, a Ágata e as demais alunas, Senhor, do 6º ano da tarde que me pedem oração constantemente, Senhor. Ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, visita o Colégio Monteiro Lobato, continua abençoando, Senhor, a vida da diretora, Dona Patrícia, das coordenadoras, dos meus companheiros professores, Senhor, de uma maneira breve e de uma maneira especial, Senhor. Visita agora, nesse momento, o esposo da irmã Ivane, Senhor, que foi operar a hérnia, Senhor, o irmão Luiz Veiga, faz uma grande obra na vida dele. E, ó Deus, por último aqui eu coloco, Senhor, a irmã Ana Paula, que está caminhando junto conosco, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer pelas portas que foram abertas na causa dela, Senhor, lá naquele dia na audiência. Queremos te agradecer e que Tu venhas a conduzir esse instrumento, Senhor, que Tu, ó Deus, concedeste à Tua serva, Senhor. Porque, ó Deus, não é aquela pessoa, Senhor, mas porque, ó Deus, a Tua palavra diz que Tu és o nosso advogado, Senhor. Tu és o advogado fiel, Senhor. Tu és o advogado nosso, Senhor, em todas as nossas causas, Senhor. Então, ó Deus Todo-Poderoso, opera a Tua graça, opera a Tua misericórdia na vida da Tua serva Ana Paula, Senhor. Na vida da sua família, Senhor. Porque, ó Deus, ela tem povo, ela tem gente que a ama, Senhor. Mas mais principalmente, acima de todo esse povo, Tu amas mais ainda do que tudo, Senhor. E para a Tua glória, queremos Te louvar e Te agradecer, porque esta causa está em Tuas mãos. E no mais a mim, Senhor, me reveste, Senhor, de todo amor, de toda paz, de toda alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fé. Assim como também estende a Tua graça sobre minha família e sobre tudo, Senhor, que realizo, seja como professor, seja como ministro da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, para a Tua glória, Senhor, eu quero muito Te agradecer. Só não vou cantar um cântico agora, Senhor, porque esse não é o propósito, mas quero Te agradecer muito nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, estaremos assim continuando com a nossa live. Sou o pastor Edmário. Estarei enviando essa live para o YouTube no meu canal Pregador Fiel de Cristo. Não é? Aquele que quiser curtir, curta, compartilhe, inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo. Eu congrego na 3ª Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Tá bom? Pastores Demar Gomes Silva Filho e Reverendo Jobson Auxiliar. Tá bom? Deixando assim bem claro, tá? Eu congrego lá. Tá bom? E louvo ao Senhor em todo o tempo pela sua graça e misericórdia. Recebam a bênção aqueles que estão ao meu alcance. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que assim vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e a todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E podemos dizer todos juntos, amém. Deus abençoe a irmã Ana Paula e todos os demais, em nome de Cristo. Estou encerrando aqui a live.